Candidato, muito obrigado por atender o nosso convite. No PSTU, qual é o papel do candidato a vice, né, tanto na disputa e numa eventual administração do partido na prefeitura da cidade? Bom dia. Bom dia, Genari. Bom dia, Luíde, em nome do qual eu cumprimento todos os trabalhadores e todo o grupo JM. E antes de tudo, eu peço desculpa pela nossa falha ontem, com um problema de agenda, com a ausência da Assembleia nesse debate. Olha, Janari, na verdade, ser candidato a vice ou candidato a prefeito na nossa situação, nós não somos candidatos de si mesmo. Eu sou candidato, igual algumas pessoas, umas perguntas que eu já ouvi, a Assembleia ouve muito, são várias eleições que já participamos, não fomos eleitos. Nós somos candidatos de um projeto, de uma alternativa de sociedade. Em nossa opinião, nessas eleições aqui de Uberaba, tem 11 candidatos e 2 projetos. 10 candidatos apresentando várias formas diferentes de gerir e de administrar o sistema capitalista, e a nossa candidatura apresentando uma alternativa socialista e revolucionária para a sociedade. Porque nós entendemos, queremos usar esse espaço eleitoral, como por exemplo esse espaço que está sendo dado aqui hoje, para falar com a sociedade, que não é necessário simplesmente votar, porque as pessoas votam a cada 2 anos, a cada 4 anos, e os problemas são os mesmos. Ora governo de direita, ora governo de esquerda, ora situação, ora oposição, mas a realidade das pessoas continua a mesma. Então nós estamos dizendo em bom e claro som, que mudanças de verdade é necessário que a classe trabalhadora e que o povo pobre se organizem para lutar pelos seus direitos, sim, para votar, que é um direito democrático, mas antes de tudo, tendo ciência que é necessário questionar e colocar abaixo esse sistema capitalista que está aí, que é o responsável pela exclusão e a miséria da maioria do povo do nosso país, até mesmo do mundo. Candidato, você coloca em duas partes aí, os 10 candidatos de um lado e a candidatura do PSTU de outro. Agora, entre esses 10, tem partidos em que, historicamente, o PSTU já compôs, como o PSOL, por exemplo. O PSOL também hoje já não representa mais essa bandeira defendida pelo PSTU? Veja bem, Janari, nós temos no PSOL, no PT, no PCdoB, no próprio PDT, qualquer outras organizações, no ponto de vista de organizar a luta pelos direitos imediatos, por exemplo, como a luta contra a reforma da Previdência, a reforma administrativa que está sendo colocada aí pelo governo, como aliados. Entretanto, nesse momento de eleição, nós estamos discutindo projetos de sociedade. Não nos interessa apresentar para a sociedade mais uma forma de gerir o sistema capitalista. Nesses outros 10 candidatos, cada um a sua nuance, a seu modo, apresenta uma forma de participar de mais participativo, governando para todos, com conselhos municipais, outros governando com força, acima com a lei e ordem. Não, nós estamos dizendo o seguinte, essa ordem jurídica que está colocada no Brasil, por que nós dizemos isso agora? Porque essa ordem jurídica colocada no Brasil e no mundo, hoje não está solucionando os problemas da humanidade. E é preciso a humanidade avançar. É isso que nós estamos dizendo. Por quê? Vou dar exemplo prático. A pandemia do coronavírus, ela deixou bem claro que o sistema capitalista, ele não está para todo mundo de forma igual. Aqui em Uberaba mesmo, há uma resistência muito grande dos médicos da rede pública de levar os pacientes a fazer os exames para não contabilizar. Eu tive casos muito próximo que aconteceu essa semana, para não notificar oficialmente. E aí as pessoas vão ficando, quando vão para o médico, já está na situação extrema, e é o caso que tem aumentado tanta morte aqui na nossa cidade. Então, você está falando com relação ao Covid? Covid-19. A Covid-19, o coronavírus, ele coloca em xeque a situação que está do sistema capitalista como um sistema igual para todos. O senhor citou a questão da pandemia, né? E a pandemia vai trazer problemas práticos, né, para quem assumir no ano que vem. E de imediato vai ser preciso soluções. Dentro disso, o que o PSTU tem pensado na questão da saúde, nas filas, né, que se criaram na fila eletrônica, na fila pelas cirurgias eletivas, e também na questão de geração de empregos, que é um outro ponto que vai ser necessário, né, para solucionar algumas das demandas a partir do ano que vem. São 3 questionamentos assim complexos, né, Gisele?
Mas vamos pegar pelo final. A questão de geração de emprego. Precisamos mudar esse modelo, por exemplo, que tem na nossa cidade, nossa sociedade, onde acha que vinda de grandes empresas, apesar de significa indubitavelmente crescimento econômico, não significa desenvolvimento econômico. Por quê? Grandes empresas vêm para a cidade, ou para os municípios do interior, muitas das vezes em busca de mão de obra barata e muitas vezes por isenções fiscais, em detrimento dos pequenos empresários, dos médios empresários, que são, historicamente e documentadamente isso, são os que mais geram emprego. E aí, por exemplo, você traz uma grande rede de atacado aqui para Uberaba, fala assim que gerou de tantos empregos diretos e indiretos, os indiretos existiam. E os empregos diretos são inferiores aos que faz acontecer, perder no desemprego nos pequenos e médios supermercadistas. Então são situações que nós achamos que é preciso, na questão do emprego, fazer uma revisão das isenções fiscais para essas grandes empresas que aqui vieram para cá com isenção e, ao mesmo tempo, certo, priorizar e dar apoio para o pequeno e médio empresário, que são os que realmente empregam. Quanto à questão da fila dos atendimentos, a saúde já vem um caos, não é de hoje a saúde pública. A saúde pública, ela é colocada, existe duas saúdes. A saúde daqueles que podem pagar e a saúde daqueles que gozam de planos hoje, que está quase tão ruim quanto as questões de fila para o próprio INSS, e a saúde pública, de maneira geral. Certo? São dois ganchos. Eu acho que é preciso, na verdade, reinverter as ordens. Eu acho que saúde não pode rimar com lucro. Todo o sistema de saúde deveria ser gerido de forma pública e voltado ao atendimento público para toda a população. Isso a gente não vê acontecer. A gente vê o contrário. A gente vê, por exemplo, em vez de os governos de diversas esferas investir em laboratórios públicos, a gente vê dinheiro público indo para laboratório privado. E está errado. Então nós entendemos que é necessário haver uma inversão de valores, uma inversão dos gastos públicos para ser investido na saúde. E a questão da educação, nosso tempo já está bastante avançado. Rapidamente falando, eu acho que o mais importante nesse momento, quando falo em pandemia e educação, é dizer que, no que tange à educação, eu acho que não pode haver volta às aulas, como está se planejando aqui na cidade, antes da pandemia estar minimamente controlado com uma vacina eficaz. E isso não está colocado. Colocar as crianças hoje para sala de aula, fazer as escolas voltarem, sem dúvida nenhuma, é colocar os estudantes e as suas famílias na mira assassina do coronavírus. Adriano, você citou a questão de incentivos para os pequenos, né? Que incentivos poderiam ser criados dentro da proposta do PSTU para incentivar? Questão de incentivo, nós temos, por exemplo, a legislação hoje, que já tem apoio de pequena e microempresa, tem a legislação nacional que permite criar vários aspectos, benefícios para esses pequenos. É fazer implementar as leis que existem e, por exemplo, não tem muita dificuldade de dizer, por exemplo, fala-se em revitalização do centro. Então, vamos questão dos mesmos benefícios que se dão para os grandes. É verificar o que, por exemplo, há uma grande empresa na área metalúrgica aqui na cidade, que veio do ABC Paulista, alguns anos atrás, e teve, na verdade, uma grande isenção de impostos. Teve isenções de impostos por diversos anos, impostos municipais, tributos municipais. É buscar dentro dessa situação, além de tributos, e outras formas de fomentar também o apoio à pequena e média empresa. Eu não entendi. O senhor poderia detalhar um pouco melhor essa posição de vocês? Lídia, eu vou me abster de detalhar. O nosso tempo é tão pequeno, são 10 minutos, já são 10 minutos. E assim, do ponto de vista do que eu quero dizer da nossa campanha e com o objetivo da nossa campanha, eu não vou ficar detalhando nesses pequenos minutos, com todo respeito, situações como essa. O que eu quero dizer assim, basicamente, que nós vamos, de fato, dar apoio, porque não entendemos que o apoio tem que ser dado para quem gera emprego. E se a legislação municipal não for suficiente, porque muitos falam, mas vocês falam coisas que não estão dentro da competência do município. Sim, muitos não entram dentro da competência do município, entendemos isso. Mas uma vez no governo do PSTU, com as propostas que nós colocamos, nós entendemos que para ele ser eleito, nós temos que ter apoio da maioria da sociedade. Por isso nós falamos em governar com conselhos populares, que nada mais são do que a população organizada permanentemente em assembleias. E aí, com a mobilização da população, nós vamos estar com tanta tranquilidade para estar pressionando os demais entes federativos para que crie-se
meios para tanto. Não tem muita dificuldade nesse Tá, aspecto. na sua opinião, a lógica seria priorizar a pequena e média empresa e carregar os incentivos que hoje são dados para as grandes empresas, para esse setor. Não, sim, Fundamentalmente seria isso. acredito que sim. E na questão da saúde, o senhor citou de priorizar, né, a saúde. Existe, por exemplo, a proposta da criação de um laboratório público para lidar com essa fila de exames que hoje tem na cidade? A nossa proposta é laboratório público, é transformar as UPAs em hospitais, certo? É ter as UBSs com atendimento noturno, é concurso público, é o fim das terceirizações na área da saúde, é concurso público. Mas nós temos certeza que tudo isso só pode ser colocado num governo nosso ou no governo de quem quer que seja, com a mobilização permanente da população, para mostrar que esse modelo de saúde que está aí é um modelo excludente e que não atende os interesses da maioria do povo. É coisa simples. Tá certo. Com relação ainda à educação, você falou a questão da economia. Agora, a questão do processo de educação. Hoje há uma luta dos professores para o pagamento do piso e ainda também a própria organização educacional do país, né? Qual que é a proposta hoje do PSTU para esse setor? Primeiramente, na questão da educação, nós entendemos que é necessário acabar com esses processos seletivos. O professor da rede, o profissional da educação de maneira geral, ele tem que estar no serviço por meio de concurso, para que tenha estabilidade e carreira. Certo? Então, a primeira coisa, tem que acabar com essas contratações temporárias. E, por outro lado, quando fala profissional da educação, é um pouco mais amplo. E é essa amplitude que significa também acabar com a terceirização no setor das merendeiras. Entendemos que tem que ser tudo por concurso público. E para melhorar a educação, obviamente, é preciso investimentos. E é preciso reinventar e redistribuir o orçamento da cidade. Nós temos uma cidade com um orçamento de 1 bilhão e 500 milhões. Entendemos que esse dinheiro não deve ir para pagar empreiteira, para pagar banqueiro, para pagar dívida pública. É preciso fazer uma auditoria nas contas da cidade e inverter, inverter essas prioridades para atendimento da necessidade do povo pobre, do povo trabalhador. Tá certo. Agora, com relação à mobilidade urbana, à infraestrutura urbana, muito se fala uma cidade dividida, onde as pessoas de menos rendimento são colocadas mais distante, aquelas... Qual que seria a proposta hoje para Uberaba em termos de planejamento urbano? Há um modelo histórico equivocado no nosso país em que se joga os conjuntos habitacionais e as moradias para a periferia. Por exemplo, eu sou oriundo do bairro Alfredo Freire. Quando o Alfredo Freire foi criado no meio do nada, com o objetivo de valorizar ali a terra do então prefeito, as terras de pessoas ligadas ao então prefeito aqui da cidade, e aí para a especulação imobiliária. Enquanto isso, cria-se os vazios na cidade. Esses vazios criam grande problema, porque você cria um bairro lá na periferia, você tem que criar todos os aparelhos que muitas vezes não são criados, como hospitais, postos de saúde e escolas, e ao mesmo tempo os bairros centrais vão envelhecendo com áreas vazias que poderia estar utilizando em moradias verticais e que esses aparelhos ficam colocando ociosos. Vamos dar o exemplo do bairro Estados Unidos, que tem áreas ali no entorno grande, e a gente vê, por exemplo, a Escola Estadual Castelo Branco esvaziada, porque não tem público para aquele local. Então é preciso reverter essa situação, achar que pobre tem que morar longe da periferia. Tem que utilizar os vazios urbanos para criar casa popular. Ah, mas não quero pobre no meio. Não, a cidade é de todos. E, Adriano, como é que é o posicionamento do PSTU em relação a alguns projetos grandes, como o do Aeroporto Internacional, a ZPE? São questões que estariam como prioridades numa eventual gestão? Olha, como que seriam as prioridades no eventual governo do PSTU? Eu acho importante dizer isso. Nós pretendemos governar apoiado em conselhos populares, né? Conselhos populares seria a população organizada permanentemente, elegendo seus delegados pelos bairros, por locais de trabalho, local de moradia, né? Por local de estudo, e de forma permanente discutir e debater e decidir tudo para esses conselhos populares. E aí esses projetos que estão colocados aqui, já existem, em andamento, e são vários problemas, não só esse, podemos citar o problema de cemitério privado, criação de novo cemitério, escolas, investimento. Como governar, a gente colocaria a decisão para esses conselhos populares.
Ah, mas a legislação não permite isso. De fato, não permite. A legislação fala que é o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Entretanto, nós temos um Poder Legislativo aqui que não funciona, um Poder Legislativo muitas das vezes títere e capacha do governante de plantão. E aí, nós queremos governar de forma diferente. Eu tenho um poema famoso, antigo já, de Carlos Drummond de Andrade, que diz que os líderes não bastam, né? Como que é as leis? Enfim, diz que é necessário modificar essa situação e criar uma ordem jurídica nova. E aí, com a mobilização da população, a população mobilizada, eu tenho certeza que não há político, não há vereador que votaria contra uma decisão da população. Então é um projeto difícil, é um projeto de mudar a forma de organizar a sociedade. Mas então... Só para fechar o raciocínio, por exemplo, uma das críticas que a gente vê, obviamente eu não estou colocando lá como modelo, mas uma das críticas que a gente vê no processo eleitoral americano é que é muito complexo, a cédula é muito grande, etc. Mas por quê? Em alguns estados, que lá são os condados, tudo que é aprovado pelos vereadores, então, pelos representantes do povo, é inclusive colocado em plebiscito e referendo, para as pessoas falar que participam ou não. É possível participação popular. Não temos que se prender nesse modelo que não foi colocado, que tudo tem que ser decidido por aqueles que elegem a cada 4 anos, muitas das vezes com engodo eleitoral. A grande maioria que tem acontecido é isso. O político faz uma proposta e não cumpre. E falando nisso já assim, que está avançado no nosso tempo aqui, nós achamos que político deveria ter mandato revogável, não cumpriu sua promessa, deveria ter seu mandato revogável a qualquer tempo, e também entendemos que um político, já falando em educação, já que eles não valorizam um professor, deveria então sofrer do próprio veneno. Um político não deveria ganhar mais na nossa cidade do que ganha um professor da rede pública municipal, sabe? Política não deve ser meio de enriquecimento de quem quer que seja. Esse é um serviço público, e se o professor deve ser o profissional mais bem valorizado, então que ganhe igual o professor. Então, praticamente eles já valorizam o professor para isso. Então, no caso do aeroporto da ZPE, a proposta seria que esse conselho popular é que definiria se seria ou não uma prioridade do governo. Sem dúvida nenhuma, as prioridades seriam discutidas a partir da população mobilizada em conselhos populares. Tá, agora você disse aí sobre o poder legislativo. O PSTU, o que é que ele tem feito para eleger representantes no Poder Legislativo de Uberaba, por exemplo? Esse ano há um propósito de se fazer atingir esse objetivo? Sequer esse ano nós lançamos candidatura legislativa. Houve um encrudecimento da legislação eleitoral nos últimos anos, cada vez buscando silenciar aqueles que questionam o sistema. Aos poucos foram nos calando. Primeiro diminuíram o nosso tempo da televisão, depois tiraram a gente daquele programa eleitoral gratuito, anual. Agora sequer aparecemos na televisão, certo? E aí a gente fez uma tática exatamente com o objetivo nosso é fazer esse debate que nós estamos colocando, e objetivamos centrar nossas forças todas na eleição principal, nesse momento, que é a eleição para prefeito. Tá certo. Bom, o papel, então, numa eventual administração do PSTU, do vice-prefeito, seria governar junto com o prefeito? Governar junto com os conselhos populares. Tá certo. Candidato, você ainda tem 1 minuto e meio ainda para você encerrar aí sua participação. Eu agradeço mais uma vez o espaço dado aqui pelo grupo JM, que apesar de muitas críticas que eu ouço no meio da esquerda, historicamente, desde que eu me entendo por gente, é o espaço mais democrático na imprensa de Uberaba. Historicamente, sempre tivemos espaço aqui para debater com a população nossas posições, ainda que certamente há divergências com ela, mas mostram um instrumento democrático. Dito isso, eu quero aproveitar esse tempo com o objetivo final de chamar a população, aqueles que ouviram, que tenha simpatia com nossas ideias. Essa eleição vai ser uma eleição de 2 turnos. Então, nesse primeiro turno, o voto útil é aquele voto que compreende, que reflete, o voto que reflete as suas ideias. Então, nesse primeiro turno, você que tem uma insatisfação com a situação de opressão que tem na nossa cidade, a questão de machismo, a questão do racismo, a questão da LGBTfobia, que está contrária à exploração no seu dia a dia, no seu trabalho, que acha que o trabalhador merece mais, que é preciso repensar essa sociedade, que está indignado, por exemplo, com a postura de Trump nos Estados Unidos ou com o governo Bolsonaro,
faça um chamado. Vote 16, vote Cimeia Freitas nessas eleições e Adriana Espíndola do PSTU. Obrigado. Candidato, numa eventual eleição do candidato a prefeito Eli Grilo, o senhor, como professor, o senhor terá um papel mais voltado à educação ou o senhor vai atuar no governo de forma geral ou apenas ser um substituto prefeito quando eventual, ele deixar? conforme a Constituição estabelece? Exatamente. Mas quero desejar a você um bom dia, a Lídia, e agradecer pela oportunidade, a Gisele, ao Fernando, a Michele, enfim, a todos que fazem parte do corpo administrativo aqui da JM. Eu quero dizer para você que, na verdade, a minha formação como professor, Márcio, ela vai valer-se de ocupar-se das diversas políticas que o município vai colocar. E ela, na verdade, vai perpassar, evidentemente, naquilo que eu vivenciei, que foi a questão da sala de aula, que foi a questão do esporte, que foi a questão da saúde. Você pode estar certo de um detalhe, Márcio. Assim que o Eli me trouxe, ele me trouxe com uma ação de proatividade. Eu não vou fazer nenhum papel que não seja aquele de ser um agente que vai consolidar aquilo que nós estamos andando nas ruas, nas praças, nas avenidas, olhando para as pessoas e nos comprometendo. Eu acho que essa é a lógica do vice, de alguém que possa efetivamente estar junto com o governo, discutindo, debatendo e fazendo algo que eu julgo que seja importante, sabe, Lídia? É fazer essa interface, esse relacionamento mais estreito entre as secretarias e os diversos entes da sociedade, como, por exemplo, as instituições de ensino superior, o terceiro setor, a fim de trazer isso para o governo, para melhorar aquilo que é disponibilizado para o cidadão de um modo geral. Você pode estar certo de um detalhe: nós queremos uma educação que necessariamente não seja objeto apenas de ler, escrever, somar, multiplicar, mas uma educação que possa tornar as pessoas um pouco mais críticas em relação ao contexto qual elas estão, a maneira como elas estão, como elas gostariam de estar. E isso, evidentemente, passa por um processo de valorização do professor, de um novo processo de discussão em relação às práticas pedagógicas, porque hoje, na verdade, nós temos um ensino híbrido que está aí, bate às nossas portas. A própria pandemia antecipou tudo isso, né? Eu, por exemplo, sou professor de sala de aula, agora estou me vendo aqui na modalidade à distância, cujos campos pedagógicos, eles tornam-se um pouco mais diferentes e é um elemento extremamente desafiador para todos nós. Nós temos uma demanda de professores que ao longo do tempo ficaram um pouco afastados da analógica e nós queremos criar situações de forma que, de maneira processual e contínua, eles possam ingressar em tudo isso sem ter efetivamente o impacto inicial, conforme nós estamos vendo com grande parte dos professores tendo, em algum momento, dificuldades de ordem emocional, de ordem psicossomática e assim por diante. Alan, se caso vocês forem eleitos... Não, nós seremos eleitos. Bom, você ficaria mesmo como vice ou poderia assumir uma das secretarias, seja de educação, a Secretaria de Saúde, por exemplo? Olha, no momento nós não estamos pensando no preenchimento desses cargos com as pessoas. Nós estamos aqui buscando um perfil com habilidade e competência de alguém que possa fazer isso. Eu vou estar no governo para fazer essa interface. Evidentemente que em algum momento, que eu presumo que não vai acontecer, a gente precisar de um auxílio, alguma coisa, evidentemente nós vamos estar de pé à ordem para tudo isso. Mas você tem uma penetração grande no meio esportivo, né? Já trabalhou bastante nessa área também, sei que gosta de praticar o esporte também. Professor de educação física. Tem algum plano específico para essa área do esporte? Você vai comandar ou tem ideias, e já discutiu isso com o seu cabeça de chapa, o delegado Eli Grilo, para implementar políticas esportivas? Governo de vocês? Nós temos várias, Lídia. Deixa eu te adiantar. O que nós queremos é o fortalecimento da questão da educação física escolar, porque, Lídia, é no momento da escola que se consolidam todas as valências psicomotoras, é no momento da escola que a criança, o jovem, o adolescente tem a oportunidade de ter a iniciação nas modalidades desportivas. Nós queremos trabalhar tudo isso, um fortalecimento, fazer uma relação com a escola, Lídia, que possa efetivamente ela ser utilizada dentro dos seus espaços ociosos de campo esportivo para consolidar ali a oportunidade das crianças estarem canalizando as suas tensões, de levar as suas famílias, de ter a oportunidade de socializar através da prática do esporte. Mas olha, tratar disso apenas nessa ótica, ela é um pouco reducionista, mesmo porque, Lídia, hoje a grande questão nossa é a atividade física e o exercício físico.
Nós temos aqui hoje uma demanda maior da população, que são de idosos. Nós precisamos efetivamente consolidar políticas de atividade física para a terceira idade, que consome de todos nós uma grande quantidade de recursos e precisa estar numa perspectiva de prevenir as doenças, promover a saúde, prolongar a vida da população com qualidade e efetivamente, viu, Lídia? Fazer também a questão de um aspecto competitivo, conforme foi colocado pelo governo atual, que é um modelo muito bom de grandes eventos. Nós queremos grandes eventos, viu, Márcio? Porém, todavia, contudo, o que nós queremos, Lídia, é que os eventos eles sejam para estartar planos, programas e ações. Ou então ele seja a culminância para que nós possamos consolidar as práticas esportivas. É importante dizer que nós não queremos isso apenas restrito a determinados setores. Nós queremos que isso seja para os grandes bolsões de dificuldade social, porque a via do esporte é a via, Márcio, para nós integrarmos, é um grande visgo social a questão do esporte para todos nós. É trazer ele para a prática da atividade, para a prática do esporte, para solidificar valores, para ter a oportunidade de descobrir as suas potencialidades, de se revelar. Eu sou alguém que vim do esporte, eu vim pelas oportunidades. Um outro detalhe importante é com relação a fazer dessa questão das atividades físicas uma linha direta, Lídia, com a questão da saúde, linkar tudo isso. Nós temos uma atenção básica à saúde hoje e se vocês forem observar, nós temos, por exemplo, nas avenidas. Qual o comércio que mais cresceu em Uberaba, Lídia? Drogarias e farmácias. O que isso nos leva a crer, Márcio? Que a população está doente. Está doente. E outro detalhe, você vê a prestação de contas da saúde, de 47 a 52 anos, predominantemente são questões de ordem respiratória. O que nós queremos, então? Nós vamos fazer aqui uma política de incentivo às pessoas à prática, usando os espaços públicos, como as praças, exatamente. Como as Aliás, escolas. a gente observa algumas academias populares ficam ociosas. Sim. Isso deverá ser melhor usado? É verdade, Márcio, porque na verdade o que eu percebo é o seguinte, não adianta ter o recurso, nós precisamos ter políticas de ocupação. E como é que se estabelece isso? Eu vou chamar alguém da igreja, eu vou chamar da associação, eu vou chamar de um clube de serviço, a fim de que essa ação integrada ela possa ser ali colocada de maneira que ela possibilite a movimentação das pessoas livremente. Eu quero chamar a atenção para um detalhe, Márcio, que hoje nós temos as comorbidades, como diabetes, as hipertensões, esse processo todo. Nas unidades de saúde, esse link com a questão da atividade física e exercício, ela vai se prestar a utilizar as nossas praças. Às vezes, Lídia, eu não vou ter um profissional o tempo inteiro, mas uma faixa do dia nós vamos ter um profissional a fim de orientar, de esclarecer, de fazer uma pequena avaliação e, a partir da indicação do médico, colocar as pessoas para ficar em atividade que vem, evidentemente, fortalecer aí o seu sistema imunológico. Nós estamos aqui sob a égide de uma pandemia e que todos sabem, evidentemente, que atividade física, o exercício físico, ele não cura as doenças. Ele não cura as doenças, mas ele melhora o estado geral das pessoas. E a questão da atividade física foi agora o grande gancho da questão da pandemia, né? Fazendo nas nossas casas, nas videoaulas, né? Na teleeducação física e assim por diante. Tá certo, com relação à infraestrutura, né? O vice-prefeito terá uma atuação nesse campo também, e isso está sendo discutido dentro do processo de formatação de governo? Olha, Márcio, a nossa infraestrutura ela vai ser objeto constante de preocupação em todas as áreas. Você está falando da questão do esporte propriamente dito ou de um modo geral? Não. A questão, de modo geral, de mobilidade urbana, de planejamento urbano. Nós queremos pensar e fazer uma interface com as instituições de ensino superior que tratam, evidentemente, que têm olhares. Eu acho que mais a consolidação das políticas para o município, elas têm que perpassar por todos os segmentos. Eu acho que aqueles evidentemente que formam, Lídia, que vão disponibilizar os profissionais para posteriormente estarem intervindo, eles nos dão aqui um olhar extremamente importante. E essa comunicação direta com o cidadão, né? Se colocar no lugar do cidadão, verificar com ele, fazer uma verificação in loco. Fulano isso. Não tem esse tipo de avaliação que nós queremos. Queremos in loco. Vamos lá, Lídia, vamos lá para uma rua que a Lídia passa muito, que é o cruzamento da Alfém Paixão com a Avenida Alexandre Barbosa. Não é verdade? No horário de pico do diocesano não é complicado, Lídia? Muito. Pois é, nós não precisamos estreitar aquela pista central da Avenida Alexandre Barbosa, Lídia. Nós não temos que ouvir, são só avaliações. Eu fico assim ouvindo você fazer essa flexão lateral com o pescoço, mas é apenas para trazer uma reflexão. Aquelas pessoas que passam por ali, isso que eu quero dizer. É verdade. Eu acho que isso é uma ação que eu gostaria e nós vamos fazer muito, Márcio. E reavaliar
aliás, e reavaliar aquilo que tem sido colocado nas grandes vias de Uberaba, né? Eu ouvi a Lídia outro dia falar da questão do protocolo que estabelece uma diretriz que tem que ser dada, e ela é dada, né, para a questão do BRT, mas o BRT também em algum momento ele pode ser repensado, né, dentro de uma lógica de permissão de ordem técnica e legal, e nós vamos fazer isso, Márcio. É uma preocupação nossa, Márcio. Alain, uma das coisas que sempre me incomodou no atual governo foi a questão da falta de uma política ambiental para Uberaba. Sim. Vocês têm discutido alguma coisa nessa linha e pretendem fazer algum tipo de planejamento para a arborização e tornar a nossa cidade menos árida? Olha, essa é uma grande verdade. Quando eu me dirijo, por exemplo, aos terminais, eu vejo aquele negócio tudo com concreto, eu fico maluco com aquilo. Eu acho que tudo isso passa pela necessidade de nós termos uma secretaria que vá pensar nessas intervenções, numa ação com os fomentos, e que também, Lídia, possa colocar isso dentro de uma política de educação e saúde em questões ambientais, que venham desde a base, que venham desde o modelo escolar. Nós temos modelos escolares que permitem que isso seja feito dentro das atividades extracurriculares ou dentro do próprio projeto pedagógico, e fortalecer isso como uma maneira de trazer uma conscientização maior em relação ao plantio, à conservação e assim por diante. Eu quero te dizer, Lídia, que inclusive como vereador eu fui autor de uma lei que nós ganhamos no TJ, mas que é a implantação nos novos condomínios e novos loteamentos das plantas frutíferas. Você sabia disso, Lídia? Não, não sabia. Ô, Lídia, eu não acredito que você não sabia. Um projeto é importante. Sua assessoria não me passou. Só puxar a orelha dele lá. Estou brincando, Lídia. Mas há uma preocupação em fazer tudo isso e dar a isso também um caráter educativo, não é, Márcio? Olha, é importante que nós venhamos a ter isso aqui como forma de melhorar o impacto das temperaturas altas, né? De facilitar a questão da oxigenação. E olha, vamos conhecer as espécies, por exemplo. É preciso fazer um estudo disso de maneira bem bacana, de maneira tal que a Secretaria de Educação ela possa intervir com a Secretaria do Meio Ambiente, né? Ela pode, de certa forma, fazer com que a nossa Secretaria do Meio Ambiente, Lídia, ela não seja apenas uma expedidora de alvarás para fazer o corte, a poda, essa coisa toda, mas que ela seja um elemento que possa perpassar pelas outras áreas. Né, Gisele? Dentro dessa questão do meio ambiente, há tempos fala-se sobre a questão do IPTU verde, né, de dar um incentivo para quem tivesse áreas verdes dentro de casa ou na calçada. Esse projeto seria retomado na eventual gestão de vocês? Você falou tanto a questão do meio ambiente. Claro, nós vamos avaliar tudo isso, porque na medida que você cria em algum momento, há uma possibilidade no orçamento de uma pequena renúncia fiscal, uma renúncia de receita, ela é importante para ser traduzida numa prática que vai consolidar as questões aí de maneira a preservar o nosso meio ambiente, né? Vai ser sim objeto de preocupação nossa. Tá certo. Bom, eu quero fazer uma pergunta de ordem política. Qualquer coisa eu posso pedir ajuda dos universitários? Pode. Você é professor universitário, você pode pedir ajuda. Bom, o MDB, a gente sabe que um setor do MDB se resistiu a compor a chapa com Eli Grilo. Sim. Né? E teve lá as suas resistências. O MDB emplacou, colocou o vice e até outros queriam talvez indicar um outro vice. Como verdade, que é a sua interação? Engraçado, eu não sou aqueles que queriam indicar outro vice. Mas correu aí nos tititi políticos. Nos tititis. Agora, eu pergunto, hoje, como é que está a sua interação com o candidato a prefeito, com o Eli, e qual a perspectiva de se construir realmente um governo unido em torno desses propósitos? E também interação com o grupo do MDB. Não, eu não tenho dificuldade nenhuma, não, mesmo porque eu tive a oportunidade, inclusive, de ter participado do governo do Piau no primeiro ano, e aquelas pessoas que permaneceram do primeiro e segundo ano são todas muito vinculadas a nós. Eu acho que o momento agora é de pensar numa cidade que possa efetivamente dar condições para todos nós, ser um objeto sempre de oportunidades, e todos estão enganjados em fazer um propósito de tornar essa cidade melhor de ser vivida, dando oportunidade a todos nós. E eu quero dizer para você o seguinte, mas não vejo nenhuma dificuldade nisso. Não tenho encontrado nenhuma dificuldade. Tem um trânsito livre com todos os colegas que estão no MDB, com os vereadores, inclusive, que dividiram comigo o espaço do plenário, que consolidaram conosco leis importantes e que, de certa forma, têm contribuído muito nesse processo eleitoral, têm sido parceiros de primeira hora, estão conosco nas carreatas, nos encontros, nas reuniões. Eu não vejo nenhuma dificuldade. Olha,
é um caminho que foi feita uma aliança, e essa aliança ela vem em algum momento com algumas diferenças que evidentemente somam para nós darmos aqui diretriz àquilo que nós vamos dar para o Para verão. encerrar, por que o prefeito Paulo Piau, que é o grande líder do MDB, não está participando efetivamente da campanha de vocês? Eu vejo que ele, na verdade, em alguns momentos ele tem aparecido sim, Lídia. Eu já, inclusive, participei de algumas reuniões em que ele estava. E ele é um elemento importante nesse processo porque consolidou algumas oportunidades que estão sendo dadas aí para fomentar novas políticas. Tá, mas Você não tem visto ele não, Lídia? Não. Mas por que, Lídia? Ué, porque eu não estou vendo. Não, na E ela campanha. não está participando das atividades de campanha de vocês. Mas eu estou Também sentindo não. muita Certo, falta disso. Até, Lídia, eu quero aproveitar o ensejo. Nós vamos fazer uma caminhada daqui a Não. pouco, na esquina ali da Prudente de Moraes, de frente ao Panificador Havaí, que depois tem um mexão, viu, Lídia? Nós vamos até a Saldanha Maria e nós vamos fazer aqui, estou fazendo 2 vezes, eu gostaria muito de convidar vocês, a fim de que vocês possam, de fato, verificar o termômetro da população. Tá, agora, mas eu volto a perguntar, porque eu queria saber da sua interação com o Eli Grilo. Sim. Se você, nessa convivência de campanha, tranquilo, o Márcio. que você sente de Eli? Como é que Tá, você... o Eli- Deu química, né, na dobrada? Deu química, porque eu ali já trabalhei com ele como secretário e eu já conheço bem a picada dele. Mas em algum momento nós temos aqui as nossas discussões que tratam de um interesse comum e fazemos sempre do nosso plano de governo um objeto de preocupação nossa. Porque, Márcio, esse é um processo aqui que a gente vai se organizando ao longo dele e são as diferenças que nos conduzem a um progresso, seja ele pessoal de diversas ordens, né, Lídia? Você tem um grupo de jornalistas aqui que tem habilidades e perfis diferentes, não é verdade? Então, nesse contexto é que nós estamos aqui trabalhando. O Eli tem, assim, uma linha de proatividade muito grande, viu, Márcio? Ele se apresenta muito para as coisas. Ele não tem medo das coisas. E ele gosta muito da questão da retidão. Isso, eu tenho, sim, muita afinidade com ele com relação a isso. Espero que nós façamos um governo bom para Uberaba, bom para todos nós. E eu tenho certeza absoluta que a Lídia me colocou uma vez na coluna dela, dizendo naquela ocasião que ele, antes de tomar a decisão, que ele pediu para quem, Lídia? Não me lembro. Ô, Lídia, você falou que ele fez pediu aos... Adeus. Agora que eu me lembrei Então, disso. eu também acredito que não é por acaso que nós estejamos nisso, com toda certeza há um comprometimento de diversas ordens nisso e um pacto aqui de muito comprometimento com os nossos princípios, com as nossas diretrizes. Viu, Lídia? O Eli, quando esteve aqui, falou que se assumisse, né, a prefeitura a partir de 1º de janeiro, que teriam mudanças, que a gente veria mudanças na prefeitura. É um governo novo, viu, Gisele? Foi o que ele disse. O que o senhor pode detalhar do que seria esse governo novo? O que o vice poderia deixar de... O vice está com o prefeito verificando atentamente aquilo que é das reais necessidades da população e que nós não estamos preocupados com o cargo. Tivemos uma reunião com todo o secretariado do prefeito. O Eli foi afirmativo, peremptório, e disse: não há nenhum compromisso com quem está no governo atual. Isso daí teria causado um certo... Frisson. Não, teria causado um certo desânimo na equipe do Paulo Lê do Paulo Piau engano. de trabalhar pela candidatura de vocês. Lê do engano, não vejo dessa forma não. Se você nos acompanhar nos nossos eventos, você vai ver a participação aqui das pessoas, nos motivando, nos trazendo informações, nos colocando dados, a fim de que nós possamos, inclusive, fazer as tratativas que nós julgamos sejam importantes para o governo. Tá certo. Bom, as atividades de campanha agora, nesse fim de semana, Essa na reta final, Sim. elas serão intensificadas e o vice vai para um lado e o candidato a prefeito Em para alguns outro? momentos, no sim, sentido, Márcio. como é que está sendo planejado? A dinâmica de tudo isso? Isso. Olha, deixa eu te falar um negócio. Em alguns momentos eu tenho atividades, eu tenho agendas junto com o Eli, tenho agendas fora do Eli. Por exemplo, outro dia nós fomos às 3 horas da manhã na empresa de ônibus conversar com os colaboradores, Lídia. Fomos eu e o Eli. Outro dia eu fui conversar com o pessoal do esporte. Fui só eu, porque o Eli estava cumprindo as agendas. Então nós temos feito assim essa divisão de atividades que tem sido muito bom. Uma ressonância importante da população, Márcio. Há uma simpatia muito grande e as pessoas sabem quem é que verdadeiramente. É 1 minuto só. Tá bom. As pessoas sabem da vida do Alan, sabem da vida do Eli. Eu acho que esse vai ser um fator diferenciador no processo de definição. Tá certo. Só para a gente encerrar, rapidamente, assim, em termos de geração de emprego, nós não abordamos esse assunto com você. Como é que deve ser a participação do vice? O vice vai estar buscando nas empresas uma conversa, um contato diário, permanente, a fim de buscar aqui oportunidades, inclusive, para os nossos jovens, que efetivamente hoje, ao terminar o ensino médio,
às vezes não consegue ingressar no ensino superior, num curso técnico, mas vê uma forma de dar oportunidade para todo mundo. Márcio, nós vamos estreitar esse relacionamento com as empresas. Nós temos visitado muito, temos andado muito e nós queremos dar assim, um caminho bem direcionado para essa interface. Ou seja, o vice vai governar com o prefeito? Com toda certeza. Não me o Eli já sabe disso. Nós já conversamos isso quando ele me atraiu e falou, Alan, eu não quero você aqui, não vou fazer de você um apêndice. Não vou fazer de você um apêndice. Candidato, uma eventual administração de Patrícia na Prefeitura de Uberaba, qual vai ser o papel do vice-professor Antônio Carlos? Bom dia. Bom dia, Genari, bom dia, Lídia. Primeiro, agradecer aqui a equipe do JM prestando esse belíssimo trabalho, que na verdade é um trabalho de interesse público, né? O jornalismo local, eu valorizo muito isso. E que eu saiba, Lídia, vocês são o único que fizeram esse trabalho também com os vices, então mais uma vez agradecer. E é um jornal de informação de qualidade que eu não deixo de ler, e a gente precisa de mais disso, né? O Uberaba, às vezes, muita gente fica perdido com o noticiário nacional, a gente não sabe o que está acontecendo na porta da nossa casa, né? Então, assim, é graças a vocês que a gente consegue saber um pouco mais e estar inteirado das pautas de Uberaba, que temos poucas pessoas. Então, eu sei que cada dia, né, tem que estar lutando para manter o nosso querido jornalzinho aqui firme. Muito obrigado. Doutor Genari, como o senhor bem falou, né, o vice ele tem um papel, eu acredito, de construção, né, eu venho conversado bastante com a nossa querida Patrícia, candidata a prefeita, muito preparada ela, uma candidatura de renovação. Eu acho que eu vou poder fazer um papel, que eu tenho uma formação em engenharia civil, em mestrado em planejamento urbano. Eu acredito que a gente vai poder montar um time de buscar recursos humanos para as cidades. É muito difícil governar uma cidade que os prefeitos hoje em dia têm muita tarefa, né? Depois da Constituição de 88, tem uma série de coisas que é responsabilidade dos prefeitos, principalmente na parte de urbanismo, que é uma área que eu estudei e trabalhei bastante. Habitação, por exemplo, a gente tem programa nacional, como Minha Casa Minha Vida. O governo dá o dinheiro, né? Igual se a gente fosse comparar com uma cerveja. A gente teve a cervejaria que veio para cá. Quem produz a cerveja é o governo federal, mas quem distribui a cerveja é a prefeitura. Então, assim, às vezes é muito mal distribuído, não tem um planejamento. Eu acredito que, por ter dado aula na UFTM, eu posso fazer esse meio de campo para a gente construir um time que realmente vai montar um instituto de planejamento em Uberaba, a gente plantar a sementinha e tirar o nosso atraso aqui na região, né? Você sabe que na década de 70 a gente era do tamanho de Uberlândia, né? Hoje, Uberlândia é 3 vezes maior que nós, tem um PIB maior que o nosso, então nós estamos correndo atrás. Aqui é um território de muita competição territorial, né, Lídia? A gente está competindo com Franca, estamos competindo com Araxá, tem o sul, o norte de São Paulo, o sul de Goiás, Catalão, Rio Preto. Então eu tenho impressão, por exemplo, se nós dormirmos no pão, vamos acordar em 2030, 2040, 2050, Araxá vai estar maior que a gente, com mais emprego. Tanto é que tem um governador lá, né? Então, assim, nós temos que apertar o passo para não perder os nossos talentos e atrair o pessoal. O Uberaba é difícil ficar aqui, né? Já acaba a eleição, você vê, muitos candidatos e candidatos vão embora. Assim, é fácil criticá-los, né? Mas como é que a gente vai fazer para manter eles? Então, eu acredito que eu posso utilizar esse meio de campo aí, viu, doutor Genaro, para responder a sua pergunta. O senhor tem formação e atuação na área de planejamento urbano, né? Qual que é a sua visão para esse setor aqui na cidade, que tem aí o problema de algumas avenidas que são muito estreitas, tem a questão do trânsito. Qual a sua visão para isso e que soluções também para alguns desses gargalos? Olha, Uberaba realmente é uma cidade histórica, né? A gente está comentando aqui, comemorando esse ano, que a gente faz 200 anos, né? Então, uma cidade que cresceu, na época ainda o pessoal só... Por exemplo, a Maria Fumaça chegou aqui antes das estradas, então na época era projetado... A Mogiana chegou aqui em 1890, então antigamente se andava, era a cavalo mesmo, então tem ruas no centro, centrais, que são estreitas. Tem uma dificuldade ali, realmente, aquela questão que você não pode ter tudo, né? Ou você vai priorizar o pedestre, ou você vai priorizar o carro. A nossa proposta, que inclusive é a Política Nacional de Mobilidade, é dar prioridade nos centros históricos, de ter uma calçada mais qualificada, que a gente não fica tropeçando nas escadas toda hora, de ter uma ciclovia onde for possível, ou de repente só fazer a pintura da ciclofaixa junto aos veículos. E eu acredito que é um tema que a gente estuda bastante. Quando a gente reduz a velocidade, por exemplo, no Martum Machado da vida, se a gente, por exemplo, criar uma zona 30 ali, onde a velocidade máxima é 30 km por hora. Isso tem sido acertado em diversas cidades no Brasil, inclusive no exterior, por exemplo, Curitiba, Maringá, que aí convive muito bem carro, bicicleta, pedestre. Se você não puder passar de 30, não chega a ser perigoso. De repente nós podemos até fazer um calçadão, todo mundo no mesmo nível. Mas é claro que tem que ter um investimento, não é tão fácil. A gente acha que é fácil largar a calçada, não é tão fácil, ainda mais aqui no Uberaba por causa da drenagem. Mas de repente a gente pode começar com uma pintura. E no planejamento, aí sim eu acho que a gente pode ser mais ousado e pensar em calçadas mais longas, com bastante estudo. A solução para isso, a gente tem até um movimento, a gente criou o Observatório Urbano,
de propor estudos, a gente tem pactuado com o plano diretor. Eu fico vendo a Hamid Mawad, que é uma avenida nova que foi planejada. Eu acho que ali tem uma calçada relativamente grande, mas eu ainda acho pequena. Ali cabia, porque o comércio ali é tão pujante, né? Hoje parece que tem mais vida ali do que no centro da cidade. Então ali eu acho que cabe uma qualificação melhor, que tem espaço, são novas avenidas. Então, assim, eu acho que a gente poderia melhorar ainda. Poderia ser melhor trabalhado. Hoje o comércio do Uberaba eu acho que está mais na Prudente do que até que no shopping do Uberaba e no centro. Às vezes eu não encontro coisa que eu só encontro na Prudente de Moraes. Então, assim, a gente tem que dar uma qualificada ali também para os comerciantes. Aquela rua ali eu acho que pode melhorar bastante. Ali tem espaço, de repente, para uma arborização. Não é fácil, né? A gente sabe da questão de canalização de Uberaba. Então, assim, mas de repente a gente pode fazer uns vasos de árvores que sejam sombreiras. Então, assim, com estudo, com capacitação técnica, a gente pode achar essa solução. É o que a gente precisa, né? E a gente tem 2 universidades grandes, tem diversas universidades em Uberaba. Temos uma universidade pública, né? Eu acho que a gente precisava de trazer mais a universidade para estudar essas coisas. E tem muito profissional em Uberaba que pode, com certeza, melhorar esse desafio aí e trazer essas soluções. No caso, por exemplo, do BRT ali na Avenida Leopoldino de Oliveira, o senhor acredita que ficar do jeito que está, né, com a pista praticamente exclusiva ou uma pista preferencial, o que seria melhor ali naquele ponto? O BRT é justamente assim, é ao mesmo tempo um patrimônio do uberabense, porque é um assunto um pouco controvertido, porque eu conheço pessoas que andaram de carro a vida inteira, e quando a gente anda de trânsito, realmente cidades médias, cidades igual Uberaba, que foi projetada de maneira orgânica, histórica, né, cresceu assim, sem muito projeto, então o carro tomou conta. Tinha dos décadas de 70 para cá, era tudo carro, ninguém nem de ônibus surgia mais ou menos, mal, a gente tinha aqueles vanzeiros uma época, né, clandestinos, ainda bem que acabou. Então assim, a cidade foi feita para o carro. Então o carro, quando veio o BRT, o carro sofreu muito, né? As pessoas que estavam acostumadas a andar com carro, muitas vezes não gostam do BRT. Mas aí quando a gente faz a pesquisa com a população adora o BRT, porque diminui tempo de trajeto. E Uberaba, assim, é a única cidade com menos de 500 mil habitantes que tem BRT. Às vezes a gente fica para trás em alguma competitividade territorial com São Paulo, às vezes com Goiás, mas em questão de trânsito e transporte público, Uberaba está na frente de Ribeirão, de Campinas até. Então, assim, a gente está muito bem com isso. Eu acho que tem que ser estudado, né? A Leopoldina realmente não é uma coisa fácil. A médio prazo, eu acredito que com a criação do anel viário, a gente pode tentar desafogar o centro e dali, de repente, a gente pode ter uma pista de bicicleta ali também. Mas a curto prazo não tem solução simples. Eu acredito que manter o BRT do jeito que está é a solução, mas já dando as condições de desafogar o centro de Uberaba para que a gente não fique totalmente dependente da Leopoldino de Oliveira. Há uma proposta, inclusive, uma das propostas que está sendo discutida nessa campanha eleitoral e que alguns candidatos foram colocados, até a própria Patrícia colocou, que uma das alternativas para revitalizar o centro da cidade estaria no repovoamento da cidade com ocupação de pessoas. Ao mesmo tempo, quando você leva a população para morar no centro da cidade, você vai aumentar a circulação de carros, a circulação de veículos nessa região. Causaria um outro problema em virtude de ruas estreitas, em virtude exatamente da falta de planejamento que ocorre nesse tipo de cidade com 200 anos de idade? Você tocou bem no ponto aí, viu, Genário? Isso não é de solução fácil e também não faz por decreto. Não basta o prefeito chegar lá, vamos repovoar o centro, porque não tem como decretar. Isso tem que ser estudado diuturnamente. Temos que olhar com muita atenção o centro, para que justamente, por exemplo, a gente tem prédios históricos hoje que estão praticamente abandonados, né? O Cine Metrópole ali, por exemplo, tem áreas que poderia muito bem estar sendo utilizada para moradia de interesse social. Tem que compactuar. Agora, de que forma fazer um aproveitamento mais eficiente desses casarões antigos lá do centro da cidade? É possível fazer isso por decreto? Não é possível fazer isso por decreto. Essa é uma coisa que você tem que, ao mesmo tempo, fazer uma campanha de explicar isso para a população, de pactuar com quem investe. Não adianta nada a gente fazer um belíssimo plano diretor se quem vai investir nem tá sabendo o que está acontecendo lá. Os proprietários de terra de Uberaba, os investidores não estão nem sabendo o que é plano diretor. Eles têm as demandas deles, então vão lá na prefeitura ver se encaixa, ver se eu mudo a lei, ver se eu mudo a regra, quando dá. Então, assim, eu acho que tem que ser pactuado desde o começo com quem investe, com os proprietários de terra, com os proprietários que buscam capital, que muitas vezes nem é de Uberaba. Hoje em dia você pega muito capital externo, então até para defender o uberabense, a gente que mora aqui, de repente vem um capital especulativo externo, a gente tem que ter as nossas regras para se proteger disso também, igual acontece em cidades históricas que são consolidadas, até, por exemplo, Paraty ou exemplos externos. E para responder essa questão do patrimônio histórico,
eu acho que isso é uma carta na manga de Uberaba. Eu vejo muito mais o patrimônio histórico de Uberaba como uma chance, de repente, da gente querer... É claro que a gente não é igual a eles, mas querer se encostar aos cartões postais de Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, dizer que também tem Uberaba no Triângulo Mineiro, que é também herdeira da exploração de ouro lá de Ouro Preto e Mariana, que depois, em seguida, o pessoal veio explorar aqui, que faz parte, de certa forma, desse circuito histórico. Então, o estrangeiro que vai visitar Ouro Preto, de repente, ele vem visitar Uberaba também. Eu acho que a gente tem que lutar por isso, para gerar emprego. Agora, é claro que eu acredito que, de repente, se a gente tiver um case de sucesso que fique bonito, igual a gente tem em São Paulo, tem em Belo Horizonte, tem um hotel, não vou citar o nome aqui, mas ele é um hotel moderno, né, uma franquia internacional, que é no casarão histórico, e atrás tem um hotel moderno. Então, assim, aí como que você valoriza, as pessoas vão visitar e vão tirar foto quando vai lá em Belo Horizonte. A mesma coisa em São Paulo. Uberaba tem aqui o Tamareiras. Pois é um exemplo a ser seguido. É um exemplo a ser seguido, né? Tem a parte moderna e tem a preservação ali do casarão. Né? Agora, essa seria uma alternativa a ser colocada para a preservação do patrimônio? Com certeza. Eu fui conselheiro no Confal, representando o Instituto de Engenharia, e o que eu senti ali, Lídia, é que as pessoas, assim, mais uma vez, o pouco que a gente sabe do Confal, fora a gente que é conselheiro ali, é pelas suas colunas alternativas. Ainda bem que você publica alguma coisa ali de educação, as pessoas nem saberiam. E é uma pena, porque um dos primeiros casos que aconteceu, jogaram na minha mão um loteamento na Quinta Boa Esperança, uma área de 7,5 hectares. De repente a prefeitura tem que aprovar aquela pressão. Mas o que é isso, gente? Espera aí. Do lado tinha um menino, um arquiteto que estava fazendo o trabalho de conclusão de curso, que tinha um belíssimo projeto para ser um parque. A gente foi ver, foi estudar, e a gente descobriu de fato que ele estava previsto para ser um parque. Então a gente mobilizou, conversamos com o prefeito, conversamos com o secretário, chegamos num acordo mais ou menos, tá chegando uma solução para ser 50-50. No começo era 100% loteamento e nada para parque. Então, assim, eu acho que trazendo a informação dos conselhos, o que acontece nos conselhos... seja um parque aberto, né? É um parque aberto. Ali não seria loteamento fechado, não. Ele era loteamento aberto, porque nem permite a lei. Espero que... Esse é outro problema que a gente talvez não tenha tempo de entrar. Mas, assim, eu acredito... O urbanismo, de qualquer forma, são coisas que não se faz por decreto e não faz rápido. O tempo do urbanismo é no mínimo 10 anos para você colher fruto. A gente começar hoje é para 2, 3 gestões. Então não é uma coisa de governo. Não pode ser uma coisa de um financiador de campanha que é proprietário de terra e de repente tem interesse nisso, naquilo, que vai investir no candidato lá para ganhar. Isso tem que ser... O uberabense tem que entender o que está acontecendo, tem que estar falando, porque senão a gente não sabe também o que está acontecendo em Uberaba, é difícil. A gente tem quase que o Jornal da Manhã aqui sozinho nessa empreitada. Então, assim, a gente tem que entender o que está acontecendo no Uberaba, o que está em jogo, o que a gente pode fazer diferente para a gente tentar qualificar para 10 e 20 anos. Não tem como melhorar o centro em 2, 3 anos. É plantando uma sementinha para... Né? Você colocou aí a sua participação no Observatório Urbano, né? No eventual governo petista em Uberaba, o Observatório Urbano seria uma das organizações que estariam como uma consultoria, ligada ao governo como um gerador de propostas? Olha, eu acho que isso... o Observatório Urbano ele é um movimento informal até, né? Já tomou bastante... até que teve bastante êxito. A gente tem colegas ali, a Ana Paula Barros, o Léo, a Maria Paula, que faz um belíssimo trabalho ali. Eu acho que uma das nossas propostas, inclusive, é valorizar toda a iniciativa do terceiro setor, né? Que são as associações. Tem muita gente boa fazendo coisa por fora, na raça, em voluntariado, Observatório Urbano, tem Instituto Ambiental, Instituto OND, a Cooperativa de Catadores, uma série aqui a gente tem um monte de associação de bairros. Então, acho que a gente poderia fomentar, até um plano de governo da Patrícia, uma espécie de auxílio a essas organizações do terceiro setor, né? Que, na verdade, é uma empresa, viu, Lídia? Uma associação é uma empresa, né? Você sabe melhor do que eu. É a sociedade civil organizada. Pois é, que abre um CNPJ, que tem despesa com contador. De repente, a gente pode ter um edital, o governo tentou fazer um edital agora com o Mais 20, mas eu ainda acho que é muito tímido, muito mal divulgado, as pessoas têm muita dificuldade de trabalhar. Eu acho que quem quer prestar um serviço que a prefeitura não está dando conta em complementariedade, o Observatório Urbano, a gente estuda o planejamento urbano, que estava relativamente deficiente nesse governo. Então, assim, outra instituição que quer melhorar no meio ambiente. Então, a gente tem que ter portas abertas e criar uma espécie de incubadora dessas empresas sociais, muitas vezes, que legalmente elas não podem ter distribuição de lucros, mas ela pode ter renda, pode pagar salário, né? Até porque tem despesa, né? Tem conta de energia, tem que pagar contador, pagar advogado. Então, assim, eu acho que isso é um caminho grande para ter um ecossistema pujante, Uberaba, e que não ficar engessado. Essas associações, se tem um repasse, ela consegue trabalhar desburocratizada, muito mais. Esses loteamentos, né? Via IATM, por exemplo. Quando tem um novo loteamento lá no Rio de Janeiro, Isabel do Nascimento,
sempre tem junto um pacote da Caixa, um envelope, para dar cursos, que chama assistência técnica social, projeto técnico social. Então o Coagra, entrou a pandemia, não deu para bater o martelo, não deu para continuar, mas junto com o SESI, junto com o SEST, junto com o próprio Hospital Eliangote, a gente fez, no caso do IATM, a gente estava dando curso de qualificação para pedreiros. E é um exemplo de como a gente pode trabalhar junto à prefeitura, igual o IATM já vem fazendo muito mais, mas que isso seja divulgado, que as pessoas entendam que é possível, porque eu tenho a impressão que as pessoas nem sabem que isso é possível, né? As pessoas entendam que isso é possível e que vai dar um dinamismo para a sociedade muito grande. O IATM já vem cumprindo bem esse papel, eu acho. O senhor citou a questão de turismo, né, que pode ser fomentado mais na cidade. A gente tem também Peirópolis, tem ali o Rio Grande, que se até falou em um projeto para lá. Mas qual que o senhor acredita que podem ser os caminhos para essa área de turismo, envolvendo, por exemplo, a questão de Peirópolis? O que precisa ser feito para ter condições de atrair visitantes para lá? Peirópolis é uma joia nossa também, né? A gente ainda tem esse patrimônio paleontológico que pouquíssimas cidades no Brasil têm, que são essa questão da arqueologia que a gente, de fossilífera, né, que a gente encontrou, e está sendo bem explorado. Eu acho que dar mais força. Tivemos um pouquinho de planejamento em termos de turismo, a questão do geoparque, geossítio, né? Mas ficou muito fora da prioridade. Eu acho que se de repente a prefeitura colocar prioridade nesse tipo de ação, né, a gente pode ter ganho muito mais. Em Peirópolis, por exemplo, ali a gente tem uma ferrovia, né? Poucas pessoas sabiam que ali era uma estação ferroviária. Era inclusive um sonho. Hoje, tecnicamente, é bem difícil, Lídia, mas de repente a gente tem a VLI, né, que é uma concessionária federal. Eles são milionários. Inclusive, eles tiveram a concessão de 45 anos no governo Fernando Henrique. Agora eles querem já passou 30 anos. Agora eles querem renovar 15 anos antecipados sem licitação, e está na fila para conseguir, inclusive, por mais 45. Eu acho que nesse momento era o momento de fazer uma mobilização à prefeitura e falar, VLI, vocês vão ter essa renovação antecipada? Lá em São João da Rei, vocês deram um trem turístico para a cidade. Então, em contrapartida, vocês dão um trem turístico para Uberaba. Aí a gente vai ver qual a viabilidade. Às vezes não vai ser a linha inteira, Uberaba-Peirópolis, mas de repente pode ser Uberaba-Palestina. Tem um leito, por exemplo, né? Já teve a linha lá. Houve muita invasão de terra e tal, de proprietário. Mas de repente faz um micro trecho só dentro de Peirópolis mesmo, né? Assim, alguns metros ali, não precisa às vezes... Se der para ligar Uberaba é maravilhoso, né? A gente tem que estudar. Mas de repente se ficar só ali entre as estações rurais, a gente tem umas 10 ou 11 estações ferroviárias rurais, então só de ligar elas já seria maravilhoso. Tá certo. Bom, além da mobilidade urbana, o eventual governo da Patrícia teria a atuação do vice em outras áreas, como, por exemplo, educação, saúde, e o que hoje é proposto para essas áreas? Olha, a gente tem muita proposta, né, em educação e saúde, é o que às vezes o que mais sofre a população com a educação e saúde que ainda não está nos níveis que deveria. Nosso IDEB está muito mediano, não está ruim, mas poderia melhorar muito mais. Então, assim, eu acredito que a gente tem que qualificar na medida do possível os professores. A gente tem bons professores, mas precisa de ter uma gestão, muitas vezes falta gestão. Eu tive uma experiência na Universidade Federal, Genari, e uma coisa que eu senti na pele ali, da minha experiência. As pessoas entram com doutorado, com mestrado, né, e é jogado na universidade. Depois o Ministério Público não tem um plano de carreira. Tem um plano de carreira, porque tem a profissão, mas não tem um plano de gestão. Olha, você tem que fazer formação nisso, de administração. Quer dizer, você fez um curso muito técnico e você não sabe nada de administração. Quando você entra numa universidade, você precisa saber de administração, de metas, de cumprir cronogramas. Então isso, os professores são meio jogados de lado, e eu acho que isso seria resolvido de maneira até rápida, e não tem um alto custo. Isso é suficiente você colocar um plano de, olha, você quer subir na carreira, você quer ser diretor, então você tem que cumprir certas formações mínimas, certos resultados mínimos. Então, se a gente estrutura isso, eu acho que a educação ganha muito mais, e é um pouco uma experiência exitosa, que já aconteceu até no Ceará, foi nesse sentido também, com metas, com aumento salarial, garantir o piso. Então, tudo isso eu acho que seria bem bacana. E a questão da saúde, eu acho que a gente precisava de mais uma UPA, né? Não é possível, só 2 no Uberaba. Então, e o hospital regional ainda está meio capecando. Né? Em que região essa UPA? Olha, eu acho que nos novos bairros, o pessoal cresceu muito, a cidade cresceu muito para lá, para a questão ali na Hamid Mawad, ali tem muita população ali nessa região. Eu acho que a gente deveria pensar já que foi feito, né? Agora a gente tem que levar a infraestrutura para lá. Se tivesse feito tudo no centro, poderia ser tudo para cá, mas já que a gente fez, agora não tem como, já fez desse jeito, tem que pensar para o futuro. Uma vez que já fez, não tem mais como, agora tem que viver com isso. Mas, aliás, esse aproveitamento de áreas mais centrais, como é que se daria essa proposta? Porque realmente há um abuso no sentido de se fazer loteamento lá longe, né? A torta direito, quanto mais afastado do centro, mais rápido sai a aprovação, inclusive, né? Isso é especulação imobiliária, né? Tem fazendeiro A, fazendeiro B, quer parcelar sua terra para triplicar o valor, e às vezes a prefeitura não tem tempo e não quer, digamos assim, criar incentivos para trazer essa população
para o centro. Isso é só com incentivo, Leonardo. Incentivo e realmente regras, né? O próprio Trump, da Trump Tower lá, ele não construiu no meio de Manhattan com garagem. Não construiu com garagem. Não pode ser milionário, trilhardário, não é regra em Nova York. Então tem que ter regra, tem que cumprir e a gente tem que dar incentivo para trazer as pessoas mais para o centro. Incentivo, esse seria alguma redução de impostos? Sim, redução de impostos, criar às vezes uma zona, uma legislação própria para o centro da cidade, igual foi feito no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, captando a mais-valia da especulação imobiliária. É uma coisa que não se faz sem o Instituto de Planejamento. Por isso que a gente defende a criação do Instituto de Planejamento, está pactuando com os empresários e com os técnicos. É um conceito técnico-político e econômico, claro. Né? O vice seria um secretário de planejamento? Olha, quem dera, né? Tomara.